Jesus vive. Hoje é domingo de Páscoa e hoje não pode ser um dia qualquer. Há 2000 anos atrás, um cara chamado Jesus desceu ao mundo sem precisar fazer isso. Ele fez porque ele era apaixonado pelo Pai dele e a comida dele era fazer a vontade do Pai. E é engraçado que toda Páscoa eu fico um pouco mais sentimental, fico um pouco mais emotivo, assim, porque com o passar do tempo você vai amadurecendo e você vai percebendo que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, sabe? E quanto mais você entende isso, quanto mais você percebe isso, mais você consegue levar mais a sério, sabe? E pensa comigo aqui, há 2000 anos atrás, um cara que todo mundo gostava tinha morrido na sexta-feira e ele estaria ressuscitando hoje. E é engraçado como que as coisas acontecem, né? As primeiras pessoas que vão ver Jesus são as mulheres. E porque até nisso o Senhor coloca uma sátira, né? Acho que até para dificultar mais as coisas, tipo, porque as mulheres, elas não eram ouvidas no seu tempo. Elas não eram... algumas pessoas, né, principalmente os fariseus, não levavam em conta, não levavam em consideração o que elas falavam. E então, elas são as primeiras a ver que Jesus não estava ali mais. Aí depois Pedro sai correndo juntamente com João para confirmar essa história. Jesus ressuscita e ele anda com os discípulos. Mas eu imagino que a cabeça e o coração dessas pessoas não estavam nada legal, velho. O melhor amigo deles tinha partido, sabe? O melhor amigo deles, que viveu 3 anos com eles intensamente, fez milagres, cura, e que ele estava avisando que ia acontecer, aconteceu. E eu gosto de refletir sobre Pedro nesse momento. Quando Jesus volta aos céus, ou melhor, quando Jesus morre, quando Jesus morre, Jesus ele tem que fazer um caminho com Pedro de novo. O que Jesus tem que fazer com Pedro? Jesus encontra Pedro pescando e Jesus tem que fazer tudo o que ele tinha feito lá no começo com Pedro, mandar ele jogar a rede do outro lado e tal, para que Pedro pudesse relembrar quem ele era. E a Páscoa é isso. A Páscoa é um momento para você refletir sobre o sacrifício de Jesus na cruz e você colocar para você mesmo se você está fazendo esse sacrifício ter valido a pena. A sua vida hoje, ela condiz com uma vida que a Bíblia diz que nós viveríamos? Uma vida de luta, obviamente, né? Uma vida de problemas. O Senhor não nos isentou disso. Mas uma vida de paz. Uma paz que excede todo entendimento. Que paz é essa? A paz em saber que o Senhor está vivo e que Ele continua no controle de todas as coisas. E mesmo no dia mau, e mesmo no dia ruim, o Senhor continua presente nos nossos corações. A gente não tem que se lembrar da morte e da ressurreição do Senhor só na Páscoa. A gente tem que lembrar da morte e da ressurreição dele todos os dias. No meu trabalho, no meu caráter, na minha fala, nos meus pensamentos, nas minhas amizades, até mesmo nos meus sonhos, no meu objetivo de vida. Tem 5 anos que eu não gravo vídeo para esse canal. Mas eu precisava trazer essa mensagem para você nesse domingo de manhã. Eu não sei como que tá, eu não sei quantas pessoas vão assistir, eu não sei, e agora é um outro Vitor. O Vitor de 5 anos atrás, ele se preocupava muito quantos likes deram no vídeo, quantas pessoas assistiram. Esse Vitor de agora é um Vitor que só quer vir aqui bater um papo com vocês. Se vocês ainda permitirem que isso aconteça, eu quero ser mais frequente aqui pra gente trocar uma ideia. Eu quero trocar uma ideia, falar sobre Bíblia, falar sobre o meu trabalho, que muitos aqui já acompanham, falar sobre algumas notícias que muitas pessoas interpretam errado as escrituras, ou enfim, uma vida do cristão. Eu quero vir aqui conversar com vocês. E nem que tenha 3 pessoas. Um amigo meu uma vez virou pra mim e falou: Vitor, sabe por que você não tem que parar de criar conteúdo pro YouTube? Eu falei: por quê? Ele falou: porque é como se a gente estivesse numa mesa sentado te ouvindo. E assim, cara, muita coisa aconteceu nesses 5 anos. 5 anos. 5 anos eu casei, eu virei pai,
Eu troquei de emprego algumas vezes. Eu profissionalizei ainda mais minha profissão. Eu tentei voltar com esse canal várias vezes, mas chegou a hora. Chegou a hora da gente trocar uma ideia. Não sei até quando eu vou ficar aqui, mas eu quero que seja leve. Leve como é uma vida de uma pessoa que se entrega ao Senhor. Que nesse domingo você possa refletir. Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Ele venceu a morte não simplesmente porque ele estava no céu e falou assim, não, vou lá embaixo, vou vencer a morte porque eu sou bom. Não, ele venceu a morte para te dar vida e vida em abundância. Para que você pudesse fazer jus ao que ele fez, né? Entregou a vida dele por você. E sabe o que é mais engraçado nessa mensagem de Páscoa? É que você não precisa se tornar um dos maiores pregadores do evangelho para você fazer esse sacrifício ter valido a pena. O ladrão da cruz, ele foi ladrão a vida inteira. A vida inteira o ladrão da cruz foi ladrão. Mas por ele ter se arrependido no seu último dia de vida, Jesus falou para esse hoje mesmo entrarás comigo no paraíso, e ele entrou. E quando tudo isso daqui acabar, nós vamos encontrar ele lá. Então não é sobre você ser um grande pregador, um grande evangelista, um grande mestre das escrituras. É sobre você ser uma pessoa que ama o Senhor e que faz jus ao sacrifício dele na cruz do Calvário. Eu não quero me estender. O YouTube é bom por isso, né? Porque a gente pode falar aqui e pronto. Mas esse aqui é uma mensagem de esperança e uma mensagem também para dizer que eu tô de volta. Eu tô de volta nesse canal. Obrigado você que ficou aqui, até aqui. Obrigado você que não saiu. E você que depois que vê esse vídeo chegar a notificação e você foi embora, que Deus te abençoe também. Talvez um dia você volte. Valeu, até a próxima e